Eis-me aqui, na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só provei a doce voz. Jesus, Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. E todos nos convidamos a pensar, a orar no que Cristo fez por você, fez na tua vida. É hora de louvar, adorar enquanto temos tempo, enquanto temos vida, ao nosso Senhor Jesus. Eis-me aqui, na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só provei a doce voz. Jesus, Santo, justo, sempre és fiel. Salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Mais uma vez, seguro estou. Seguro estou, confio em ti, sem fim é o teu amor. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és. Eu te adorarei por quem tu és, Jesus. Muito boa noite a todos os irmãos, as irmãs, na bendita graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom e que alegria estar com você de novo aqui, para juntos adorarmos ao nosso Deus. Espero que você tenha tido uma boa semana até aqui e que Deus continue te abençoando até no restante desta semana, a você e sua família. O nosso estudo de hoje volta a ser na carta aos Hebreus, capítulo 1, capítulo 11, versos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Hebreus, capítulo 11, de 1 até o verso 6. Encontre o texto, depois vamos ler a palavra e após a leitura oraremos ao Senhor. Hebreus capítulo 11,
até o verso 6. Oremos. Vamos ler e depois oraremos. Verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois, por meio dela, que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Oremos. Ó Deus amado, nós lhe agradecemos a leitura da sua palavra. Lhe agradecemos o dia que o Senhor nos deu até aqui. Lhe agradecemos o privilégio de sermos instruídos sobre a fé e como viver pela fé. Lhe agradecemos o privilégio de agora refletirmos na Tua palavra, pedindo ao Senhor que o Teu Espírito possa nos conduzir nas verdades do Senhor. Nós queremos crescer na vida cristã e amadurecer na vida espiritual, e sabemos do que a Tua palavra tem um papel extremamente importante neste duplo crescimento. Abençoa os irmãos, as irmãs que estão aqui neste culto. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. O estudo de hoje, ele conclui essa série sobre crescimento através da fé. E aí eu quero que você preste atenção em alguns pontos que queremos destacar sobre este crescimento. Claro que já falamos da importância da fé no primeiro estudo. E a fé não é importante porque eu falei, mas porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu sei que tanto eu quanto você queremos viver uma vida que em todos os aspectos nós agrademos ao Deus da nossa vida. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde como conclusão sobre crescimento através da fé é que a fé sempre nos faz ver o invisível. Versículo 1 do texto lido. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé significa confiança. Confiança em coisas que
não estão agora diante dos nossos olhos, mas que existem. E além de existirem, queremos ver Deus manifestando. Fé, exercer fé, implica em reconhecer com toda a segurança que essas coisas, que essas realidades invisíveis, um dia se tornarão perceptíveis a todos nós, a mim e a você, bem como também a todos que de fato, de verdade, biblicamente, crerem. Então, a fé nos auxilia a ver o invisível. Guarde isto. Segunda coisa é que agir e viver com fé agrada a Deus. O verso 6 do texto lido diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, é claro, só pode agradar a Deus quem crê em primeiro lugar, na existência de Deus. Creia que Ele existe. Creia que Deus é real. Creia que Deus é verdadeiro. Creia que, a despeito de não podermos vê-lo com olhos humanos, em nosso coração, pela fé, nós sabemos que Deus existe. Mesmo que Ele, Deus, não possa ser visto com olhos físicos, nós precisamos aceitar a sua existência pessoal, real, como verdadeiras. Se crermos assim, então estaremos dando o primeiro grande passo para vivermos uma vida que efetivamente vai, sim, senhores, agradar a pessoa de Deus. Você deve estar lembrado que depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, e que Ele aparece numa casa em que os discípulos estavam reunidos comendo, Jesus os saudou dizendo: paz seja convosco. E aí Ele conversa com os discípulos e dá as instruções e some. Em ato contínuo chega Tomé. E os discípulos, com grande alegria, dizem a Tomé: Tomé, o Senhor esteve aqui. E Tomé diz: engraçado, vocês querem que eu creia nisso? Que vocês estão dizendo? Se Ele não aparecer aqui e eu tocar com o meu dedo na sua mão, de modo nenhum crerei. E imediatamente Jesus aparece de novo no ambiente daquela casa e diz: Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Se cremos, se temos fé, o primeiro grande passo para agradar a Deus é vivermos e agirmos pela fé. Em terceiro lugar, precisamos conhecer e fazer a vontade de Deus. Provavelmente em algum momento da sua vida, você já orou a Deus dizendo a Deus que estava disposta a pagar o preço, quanto fosse,
para fazer a vontade dele. Ou você, em algum momento da sua vida, pediu que Deus revelasse a vontade dele sobre algum assunto na sua vida. Meu querido, minha querida irmã, a vontade de Deus é única e exclusivamente feita na vida daquelas pessoas que Deus sabe que se Ele mostrar a vontade dEle, a pessoa fará sem dificuldade. Sem questionamento. A vontade de Deus é somente para aqueles e aquelas que de fato e de verdade Deus percebe que está disposto e disposta a fazê-lo. Colossenses capítulo 1, versículo 9, que estudamos na semana passada, vai nos dizer assim, verso 9: não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Uma pessoa que queira fazer a vontade de Deus, ela será cheia do conhecimento de Deus, de quem Deus é, como Deus é, por que Deus é. Mas também vai ser cheia do conhecimento do que Deus faz. Como Deus faz. E por que Ele faz. Essa pessoa que assim se comporta, ela será, sim, cheia do conhecimento da vontade de Deus, com sabedoria e entendimento espiritual. Quem crê, quem confia em Deus, habilita-se, conhecendo gradativamente a sua vontade, a vontade divina, e faz essa vontade sem nenhum questionamento, faz de bom grado, de boa mente, de bom coração, faz de boa vontade a vontade de Deus. Esse conhecimento de Deus que vem pela fé, não é um conjunto de informações frias que lhes são passadas por alguém, enfim. Mas um amadurecimento espiritual e um crescimento cristão que Paulo vai chamar de sabedoria e entendimento espiritual. Para viver pela fé, nós precisamos conhecer e fazer a vontade de Deus. Precisamos. Em quarto e penúltimo lugar, a fé que nos ajuda, a fé nos ajuda e muito a andarmos e vivermos neste mundo de maneira digna. Não fazemos falcatrua. Não passamos a perna nas pessoas. Não enganamos as pessoas em benefício próprio. Vivemos pela fé, e porque vivemos pela fé, andamos neste mundo de maneira digna. Olha de novo aí a carta aos Colossenses, capítulo 1.
Lá no versículo 10, a gente recebe a seguinte informação: para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e possam agradá-lo em tudo. Quem vive pela fé faz tudo para agradar a Deus em tudo. A fé sempre leva o crente, a conhecer melhor a vontade de Deus, para que ande e viva conforme a vontade do Pai Celestial. Para que viva o tempo todo fazendo tão somente o que o Pai Celestial deseja que faça. Se a fé não nos leva a viver conforme o querer do Pai Celestial, ela não passa de uma adesão intelectual, de um positivismo filosófico que não honra a pessoa de Deus. A fé sempre nos ajuda a andar de maneira digna. Em quinto e último lugar, a fé nos faz viver aguardando a herança que Deus tem para todos que creram no Senhor Jesus Cristo, no texto chamado de santos. Olha o que diz Colossenses 1:12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. Nós temos uma herança e dela tomaremos posse quando essa for a vontade de Deus. E aí mesmo em Colossenses 1, só que no verso 22 que lemos semana passada, vai dizer que nós temos que viver de maneira santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, pela fé, sabemos que chegará o dia quando receberemos a herança como recompensa pela nossa fidelidade ao Senhor, nosso Deus. Há uma herança para os que são fiéis. Como diz um hino, não é dos fortes a vitória, nem dos que servem melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Foi assim que Abel foi. Foi assim que Enoque foi. Fiéis, inculpáveis, santos diante de Deus e livres de qualquer acusação. Concluindo, eu diria simplesmente para os irmãos o seguinte: estas são as maneiras que a Bíblia nos ensina que jamais seremos vencidos pelas tentações da carne, mas apresentados a Deus em Cristo, realmente santos, sem manchas,
separados para a glória eterna de Deus em Cristo, com Cristo, por Cristo e para Cristo, por meio da fé. Viva pela fé. Porque quem vive pela fé, vive agradando a Deus em tudo e fazendo-lhe a sua vontade. Deus nos abençoe. Nós vamos ouvir mais uma música e cantarmos juntos. E daqui a instantes eu volto. Até já. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e
Ok? Estamos de volta. E agora quero só orientar quanto aos momentos de oração, como sempre temos feito aos finais de nossos cultos na quinta-feira, nas quintas-feiras. Reúna aí agora, aproxime mais a sua família. Aproxime mais. Deixe as crianças compartilhar os motivos de oração delas, final de ano, último mês de escola, provas, enfim. Ouça os motivos da sua esposa, ouça os motivos do seu marido. No boletim tem vários nomes de pessoas que precisam das nossas orações. Não pode deixar de seguir orando pela Bárbara, pelo irmão Pedro, pela irmã Yolanda, que está muito bem, graças a Deus. Siga orando por você, pela sua família, pela sua igreja. Ore, faça aí um círculo de oração e busque a face de Deus. Como diz a palavra, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus ouvidos às orações que se fizer neste lugar. Ore com sua família. Me despeço de você, desejando que você fique na paz, fique na graça e que tenha um restante de dia e noite ricamente abençoados por Deus. Boa noite a todos, até o próximo domingo.